Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria. Agora a gente vai estudar as áreas, isso na página 265, ok? Beleza. Para começar, a área é a quantidade de espaço disponível. Então, através desse estudo, através desse cálculo, eu vou saber se existe mais espaço nessa figura ou nessa figura. Porque dependendo do formato, eu posso me surpreender. Aparentemente, não daria tanto espaço, mas quando a gente faz as medições, a gente encontra valores específicos, valores que são maiores do que imaginamos. Para a gente encontrar a área, a gente precisa saber o que é a base e o que é a altura de uma figura. A minha base é a minha medida horizontal, beleza? É a medida deitada. Olha aqui na figura E. Na figura E eu tenho 12 centímetros como o tamanho horizontal da minha figura. E a minha altura é o tamanho vertical, beleza? Olha só, minha altura é a vertical. Então, na letra E, o tamanho vertical da minha figura é 8 centímetros. Então, a minha altura na letra E, a altura é 8. E a minha base é 12. Ok, primeiro passo para a gente calcular a área são dois passos. O primeiro é a gente saber quem é a área, quem é a altura e quem é a base. Então, cada uma das alternativas aqui embaixo, eu vou escrever quanto vale a área, eu vou escrever quanto vale a altura e quanto vale a base de cada uma das figuras. Depois, a gente vai para as fórmulas. Como assim as fórmulas? Dependendo da figura geométrica, se ela for um retângulo ou um triângulo, a gente vai ter formas diferentes de calcular a área. Para calcular a área em figuras retangulares ou quadradas, seguinte, a área ela vai ser a multiplicação entre a base pela altura. Então, para encontrar a área de um quadrado ou de um retângulo, basta eu multiplicar a base pela minha altura. Vamos aplicar isso? Vamos aqui na letra E. Quem é a minha base? Eu já vi que a minha base é esse comprimento horizontal, é 12. Então, a minha base é 12. A minha altura é este tamanho vertical, que é 8. Então, a minha altura é 8. Bem, a minha área será justamente esse produto, será esta multiplicação aqui. Será base vezes altura. Base vale 12, a minha altura vale 8. Bem, 8 vezes 12, isso aqui vai dar 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. 96, tá? Como aqui eu estou usando centímetros, ó, observa que vai ser centímetros, eu vou repetir centímetros, tá? E vou colocar aqui o 2 em cima de quadrado. Todos os cálculos de área, a gente vai utilizar o 2 em cima, centímetros quadrados, ou quilômetros quadrados, ou metros quadrados, vai depender disso aqui, tá? Porque este símbolo significa que estamos em duas dimensões, tá? Ou seja, eu só tenho a base e só tenho a altura. Vamos agora ainda trabalhar só com quadrados e retângulos na letra F. O primeiro passo é eu identificar quanto vale a minha base e quanto vale a minha altura. Minha base será a distância horizontal, a distância neste sentido aqui, que na figura F é 2 centímetros. Já a minha altura, ela vai ser a minha distância vertical, neste sentido aqui. E na letra F, vale também 2 centímetros. Para calcular a área, basta que a gente multiplique a base pela altura. Quem é a minha base? 2. Quem é a minha altura? 2. 2 vezes 2, 4. Repete aqui, ó, centímetros. Repete centímetros e coloca centímetros quadrados. Esta é a minha área, tá bom? Vamos aqui, continuando.
com o estudo da área em retângulos. Na letra B, a minha base vale 2, minha base vale 2, e a minha altura vale 8. A minha altura vale 8. Quanto vale a minha área? A minha área será a base multiplicado pela altura. 2 vezes 8 será 16. Ok? Repete centímetros, coloca quadrado no final. Ok? Então, recapitulando até agora, primeiro que para encontrar a área, que é o espaço disponível em uma figura, espaço disponível, eu preciso saber quanto vale a base da minha figura e quanto vale a minha altura. Depois disso, a gente só multiplica os dois resultados, tá? Mas isso é quando eu estou dentro de quadrados ou retângulos. Quando eu estou em triângulos, eu tenho uma outra maneira de calcular, beleza? Dependendo da figura, pessoal, se for um losango, se for um trapézio, a gente vai ter áreas diferentes, beleza? A gente vai ter áreas diferentes, modos diferentes de calcular a área. No quadrado, a gente já viu que é aqui multiplicação entre base e altura. Porém, no triângulo, é um pouquinho mais diferente. Como assim? Primeiro que a minha área no triângulo, ela é calculada de forma diferente, como eu acabei de falar. Em cada figura, ela é calculada de maneira diferente. A minha área vai ser, primeiro multiplica a base pela altura, assim como nos quadrados e nos retângulos. Só que no final a gente divide por 2. Ou seja, primeiro multiplica e depois divide. Pega a base, multiplica pela altura e no final divide por 2. Vamos lá. A minha altura continua sendo o comprimento vertical, ou seja, daqui para cá. Neste caso aqui da letra A, vale 2. A minha altura é 2. A minha base vai ser o comprimento vertical. Na letra A, o meu comprimento vertical é 9. A minha base vale 9. Para calcular a área, basta que a gente multiplique, vamos lá, área, basta que a gente multiplique a base pela altura, isto é, 2 vezes 9, e no final a gente divide por 2. Ok? Vamos lá, 2 vezes 9 vai dar 18, e 18 dividido por 2 vai dar 9. No final, a minha área será, isso aqui só um pouquinho, a minha área será 9, repete a unidade que tiver aqui, centímetros, e coloca um quadrado no final. Ok? Letra B nós já fizemos. Letra C, olha só que aqui é muito importante. Professor, quem é a minha base? Vamos começar com isso. Vamos definir quem é a minha altura e quem é a minha base. A minha base é o comprimento, olha só, vertical, que nesta figura aqui vale 8. Tá? A minha altura é justamente esse pedaço aqui, ó. É esse pedaço que está completamente em pé. Você consegue ver que esses dois lados da figura, esse que vale 4 e esse que vale 6, eles são inclinados, eles são os lados da minha figura, tá? E ser lado não significa necessariamente que ele está totalmente em pé, beleza? Você pode ver que esse meu traçado em vermelho representa a altura do meu triângulo, tá bom? Esse meu traçado em vermelho, que está completamente em pé, ele é a altura do meu triângulo. Porém, quem está nos lados aqui, ó, nesse caso, são diagonais, tá? Eles estão meio tortos, eles são os lados. Então,
Não confunda altura em vermelho com os lados que estão em laranja, tá? E aplicação de fórmula. A área de um triângulo será a multiplicação entre a base pela altura e no final eu divido por 2. Olha só, quanto vale a minha base? Tudo isso aqui, ó. Como eu já anotei, vale 8. Quanto vale a minha altura? Minha altura está aqui em vermelho, ela vale 3. Minha altura é 3. 8 vezes 3, e no final a gente divide por 2. Vamos lá, com calma. 8 vezes 3 vai dar 24. Agora a gente vai pegar o 24 e vai dividir por 2. 24 por 2 será 12. Então, a área do meu triângulo, na letra C, será 12 centímetros quadrados. Letra D, 9,2 centímetros. Pessoal, pausem o vídeo e tentem fazer. Tá? Lembrando que a área de um retângulo do quadrado, agora a gente vai alternar. Algumas questões a gente vai fazer as áreas de retângulos e quadrados, e em outras figuras a gente vai calcular a área de triângulos. Tá bom? Vamos lá, letra D, pausem o vídeo e tentem responder. Na letra D, a gente vai calcular a área através da multiplicação da base pela altura. A gente não vai dividir por 2, só divide por 2 nas áreas de triângulo. Beleza. Base vale 9, olha só, e a altura vale 2. 9 vezes 2 vai dar 18. Show. Vamos descer mais um pouquinho. Eita, já fizemos aqui. Vamos lá para a letra E, já foi. Falta só a letra H e a letra G para a gente finalizar aqui o cálculo de área. Foi bem riscado, né? Foi bem aproveitado essa página. Vamos lá. Letra G. Pause o vídeo, tentem fazer a letra G e a letra H. Vamos lá para a correção? Bem, a área de um quadrado será base vezes altura. Quem é a minha base? 4. Quem é a minha altura? 4 também. Então, a minha área será 4 vezes 4. E 4 vezes 4 vai ser 16. Olha só, como aqui está centímetros, também coloco centímetros e coloco um 2 no final. E na letra H, quem é a minha altura? Olha só que bem desafiador, né? Porque eu tenho este lado e tenho este lado. Mas nenhum deles está completamente na vertical. O único lado que está completamente na vertical é esse aqui, ó, 5 centímetros. Então, a minha altura neste triângulo é 5. E quanto é a minha base? Tá? Minha base será isso aqui, ó, que está completamente na vertical. Minha base é 8. Então, vamos lá, a fórmula do cálculo da área. A área será base vezes altura dividido por 2. Quanto vale a minha base? Vale 8. Quanto vale a minha altura? Vale 5. 8 vezes 5 dividido por 2. Primeiro a gente multiplica, depois a gente divide. 8 vezes 5 vai dar 40, ok? E dividido por 2, 40 dividido por 2 vai ser 20. Repete a unidade de medida, centímetros, e coloca o quadrado no final. Então, está aqui a 8ª questão já corrigida. Beleza? Foi bem aproveitada, bem feita. Vamos agora para a 9ª questão. A área de um retângulo é 40 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado AD? Qual é a medida desse lado? Bem, se ele falou área, eu vou lembrar logo da fórmula da área. Façam isso em todas as questões. Se ele falou em área, vocês vão direto para a fórmula. E o que me diz a fórmula da área de um retângulo? Diz que a área é igual a multiplicação entre a base pela altura. Ok? Bem,
Observe que a minha área ele já deu 40 centímetros quadrados. Tá? Então, a minha área vale 40. Quem é a minha base? Professor, a minha base é justamente AD. É justamente quem eu não sei quem é e justamente quem ele pediu para descobrir. Então, eu preciso saber quanto vale a minha base. E agora eu vou multiplicar pela minha altura. Ele deu o valor da altura? Na questão ele não deu. Mas se eu olhar na imagem, eu vou ver que a minha altura no vertical é 5 centímetros. 5. Pronto. A minha interrogação é um número. A minha interrogação, que é justamente a medida da base, é um número que, multiplicado por 5, vai dar 40. Então, qual é o número em que eu multiplico por 5 que vai dar 40? Vai ser 8, não é? Porque 8 vezes 5 vai ser exatamente 40. Então, a minha base vale 8 e a minha base é justamente o lado AD que ele pediu para descobrir. Enfim, AD vale 8 centímetros. Vamos lá? 10ª questão. A área de um triângulo é 80 centímetros quadrados e a base é igual a 8 centímetros. Quanto mede a altura deste triângulo? Professor, ele não deu desenho. Não se preocupe, a gente pode desenhar. Vamos desenhar aqui um triângulo qualquer. Pode fazer assim, ó. A gente sabe que aqui é a minha base e aqui é a minha altura. Vou só descer aqui um pouquinho. Ele falou que a área de um triângulo é 80 centímetros quadrados. Se ele falou em área, eu vou lembrar da fórmula da área. Como eu estou em um triângulo, a área de um triângulo vai ser, olha só, área será a base vezes a minha altura. E no final eu divido por 2. Ok? Bem, a minha área vale 80. Quem é a minha base? A medida da base é igual a 8 centímetros. Vai ser igual a 8. Vezes a altura. Eu justamente não sei quem é a minha altura. Tá? A minha base eu sei que vale 8, mas a minha altura eu não sei quem é. É justamente quem ele pediu para eu descobrir. Então eu não sei quem é a altura. E a base vezes a altura, base vezes a altura, dividido por 2. O que eu preciso saber é quanto vale justamente a minha altura, que é esta interrogação. Bem, essa interrogação ele é um número, tá? E esse número vou multiplicar por 8 e vou dividir por 2, que vai dar 80. Então, o desafio dessa questão é saber que número que eu multiplico por 8 e divido por 2 vai dar 80. Tá? Vamos pensar o seguinte. Bem, se fosse 10, eu sei que 10 vezes 8 daria 80. Ok? 10 vezes 8 daria 80. Só que veja, eu preciso que tudo isso aqui seja dividido por 2. Tá? Eu preciso que isso aqui seja dividido por 2. Então, se eu multiplicar 10 vezes 8, vai dar 80. Aí eu vou dividir por 2, olha só, isso vai dar 40. E 40 não é 80. Então, alguma coisa eu fiz de errado. O que é que eu estou errando? Eu preciso encontrar um número que eu vou multiplicar por 8 e quando eu dividir por 2, dê 40. Professor, deu justamente metade do que a gente precisava. Era para ter dado 80 e deu justamente 40. Então, não é 10, ok? E eu estou errando justamente a metade. Então, vamos fazer o seguinte. Já que eu tentei por 10 e não deu certo, ou seja, deu menos, eu vou dobrar. Vai ser 8 e ao invés de multiplicar por 10, eu vou colocar 20. 8 vezes 20 dividido por 2 vai ser igual a 80. 8 vezes 20 vai dar 160. E 160 dividido por 2 vai dar exatamente 80, que é o número
da área que a gente estava procurando. Então, a minha altura será 20. Por quê, professor? Porque 8, que é a minha base, vezes a altura, quando eu multiplicar os dois e dividir por 2, que é a fórmula da minha área, vai dar justamente o valor que ele disse no começo da questão. Beleza? Agora eu vou dar uma dica, caso vocês não consigam fazer por chute, né? Se tiver com pouco tempo, vou aqui limpar o quadro. A resposta é 20, tá? Continua sendo 20, não está errada por isso. Mas a gente faz o seguinte. Eu sei que a minha área vai ser a base vezes a minha altura dividido por 2. Vamos substituir os números que ele me deu. Bem, a minha área é 80, tá aqui. A minha base, ele falou que é 8, vezes. Eu não sei quem é a minha altura. E no final eu tenho que dividir isso por 2. Ok. Pessoal, o primeiro passo é o seguinte. Esse 2, ele está dividindo. Esse 2 está dividindo. Então, o que a gente vai fazer? Justo ao contrário. Eu vou multiplicar 80 por 2. Ok? Vamos lá. 80 vezes 2 vai dar 160. E a gente repete isso aqui, ó. 8 vezes alguma coisa. Pronto. Agora eu já tenho um cálculo igualzinho ao do quadrado, que foi muito fácil. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 8, que vai dar 160, tá bom? Vamos lá, recapitulando. Como a gente faz para tirar esse número que está dividindo? É fácil. Para tirar algum número que está dividindo, a gente multiplica. E foi justamente o que eu fiz. Peguei o 80 e multipliquei por 2. Ok? E isso deu 160. Continuando. Agora eu já tenho uma conta igualzinha ao do quadrado, que a gente fez agora na nona questão. Beleza, mas professor, eu não quero saber no chute, multiplicando, o que é que eu posso fazer? A gente sempre vai fazer as operações contrárias, tá? Operações contrárias. Por exemplo, eu acabei de fazer uma. Era para eu dividir e eu consegui anular essa divisão através da multiplicação, que é uma operação contrária da divisão. Beleza? Eu consegui eliminar essa divisão por 2, justamente multiplicando por 2. E aí eu transformei 80 em 160 e não precisei mais dividir. Ok? Então, agora eu preciso eliminar essa multiplicação. Bem, quem é a operação contrária da multiplicação? É a divisão. Olha só. O contrário de dividir é multiplicar. E o contrário de multiplicar é dividir. Então, eu vou pegar o 160 e vou justamente dividir por 8. Tá bom? Bem, vou fazer aqui as contas. 2 vezes 8 vai dar 16. Olha só. O zero sobrou. Vem para cá. 20. Opa, 160 dividido por 8 é 20. E isso significa o quê? Significa que 8 vezes 20 é igual a 160. Opa, 20 é aquele número que eu vou multiplicar por 60. Desculpa, 20 é o número que eu vou multiplicar por 8 e o resultado será 160. Tá? Que 160 é justamente o número que eu substituí por 80. Beleza? Então, vamos só fazer aqui a prova real. A minha área tem que ser 80. Se ela der 80, tá tudo certo. A minha base vale 8. E a minha altura, eu achei que vale 20. A área de um triângulo é base vezes a altura, dividido por 2. Bem, 8 vezes 20 vai dar 160. Agora que a gente multiplicou, a gente divide. 160 por 2 vai dar 80. Eita, então essas são as duas medidas que eu vou ter no meu triângulo, né?
uma base que vale 8 e uma altura que vale 20, porque quando eu multiplicar esses dois e fizer como manda a fórmula, o resultado vai ser uma área de 80, que é igualzinho a que ele me deu no começo da questão. Então, está aqui também a 10ª questão resolvida. Beleza? Olha só, a área do quadrado ABC é igual à área do triângulo EF. Qual a medida do lado do triângulo? Pessoal, isso aqui vai ficar para aula presencial. Beleza? E é isso. Muito obrigado pela revisão que a gente fez. Até a próxima aula.